isso aí, galera, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de Brasil e Croácia. Simplesmente o Brasil consegue a vitória de 3-1 para cima da Croácia. Uma coisa aí que surpreendeu muita gente, tinha gente que estava achando que a seleção brasileira ia levar fumo dessa vez, mas o negócio é o seguinte, importante de tudo aí que o Brasil conseguiu levar o resultado. E é claro, 3-1 foi uma coisa muito impressionante pelo fato de que também, a partir dali, depois que a Croácia empatou, se eu não me engano, já tinha ido lá mais de 30 minutos do segundo tempo. Mas mesmo assim, uma coisa que eu vou te ser sincero, vamos estar tocando em certos pontos aqui. Espero que vocês deixem nos comentários se vocês acham, se vocês concordam ou não. Primeiramente, vamos estar falando aí sobre a posição do Neymar ali na seleção. Na minha opinião, continua visível que o Brasil depende de um cara, nem que seja para armar. Não estou falando aquela função que o Neymar fazia de ponta, correria, ia pra cima. Isso ele ainda faz, porém não é com tanta efetividade como no passado. Mas mesmo assim, ele distribuindo o jogo ali também seria favorável. Que uma posição que a seleção tem bastante falta aí é de jogador ali no meio de campo pra estar distribuindo. Há muito tempo que não tem o Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, o Djalminha, ou muitos outros jogadores aí que, na minha opinião, como o Alex, simplesmente aí também valeria muito a pena ali, no meio da seleção ali brasileira ali, pra estar distribuindo. E como vocês sabem aí, a seleção tá sofrendo bastante também como lateral. Lateral aí, tanto direito como esquerdo, não importa. Não tem mais o mesmo grau de alto nível aí que a gente tinha no passado. Tanto com o titular como também reserva. Tinha reserva também, que era fora da caixinha. Hoje em dia a gente tá sofrendo bastante com isso. O goleiro, na minha opinião, esse não é goleiro para a seleção brasileira. Porém, talvez você pode botar na pauta aí de que tá faltando goleiro, isso e aquilo, tá não sei o quê. Mas na minha opinião, esse daí como titular, na minha opinião, eu preferiria outro. Na minha opinião, tá fraco. Agora vamos partir lá pra frente. Ali na parte ali do meio campo do Brasil, tá aparecendo algumas pecinhas bastante interessantes aí. Vamos lá, que esse tal de Danilo fez gol. Também não esquecendo aí que o Brasil ali na frente tá com esse tal de João Pedro. Parceiro, vou te ser sincero, eu não acho ele ruim. Acho o cara bastante explosivo, até pelo porte dele. Mas só que uma coisa que me chama muita atenção, não só aqueles 2 gols que ele perdeu ali no treinamento, que a galera ficou zoando, naquele golzinho que ele estou na trave. Não tô querendo dizer diretamente sobre isso. Porém, eu acho que, na minha opinião, não estou falando que no momento, porque o Pedro tá se recuperando. Mas mesmo assim, na minha opinião, o Pedro é o principal centroavante da Copa. Ainda temos aí um caminho a percorrer, vai passar bastante tempo aí, vai dar tempo desse Pedro se recuperar. E na minha opinião, tomar titularidade ali na seleção brasileira. Isso aí é a minha opinião. Deixa lá nos comentários o que é que você acha. E também vamos estar falando aqui sobre Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, eu não pude estar falando aí no jogo contra a França, eu não fiz o vídeo, mas mesmo assim vamos estar falando sobre ele hoje, porque no decorrer da semana aí foi um assunto muito discutido, que o Vinícius Júnior não mereceria, que o Vinícius Júnior era banco, que o Vinícius Júnior não sei o quê. Cara, sem hipocrisia aqui como vascaíno. Vinícius Júnior, na minha opinião, é um jogador que não é tão relevante assim como a galera coloca, ele como o tal do camisa 10 e que não sei o quê, o cara que decide, o cara... Minha opinião, Vinícius Júnior é jogador do Real Madrid, e ponto. Na seleção ele não apresenta o mesmo futebol. Ele simplesmente vive se enrolando com a bola. A mesma coisa que lá no Real Madrid ele já não faz, que é viver se enrolando constantemente, assim como é pela seleção. Pela seleção ele se perde todo dia. Não sei o que acontece ali, não sei se a camisa pesa. Mas Vinícius Júnior se enrola inteirinho quando joga na seleção. Porém, na seleção ele não é o jogador para carregar o time nas costas. Mas mesmo assim não tem como julgar e falar que ele não é um jogador importante, principalmente para essa seleção que, na minha opinião, não é lá impressionante. É uma das mais fracas que eu acompanhei. Eu com 34 anos nunca vi uma seleção tão fraca quanto essa. Mas mesmo assim vamos botar na pauta aqui que nem o Vinícius Júnior é muito importante na seleção brasileira. Minha opinião, ele continua ali sendo titular. Para mim, tá até que padrão. Por quê? Endrick, a galera simplesmente colocou num patamar bastante alto quando ele era novo. E depois jogaram ele lá embaixo. E agora com ele se recuperando aí, todo mundo tá vendo aí que ele tá se esforçando bastante. Mas uma coisa não tem como negar. O Endrick sempre foi jogador de explosão, de disputa, de corpo. Isso aí não tem como negar. É um cara que tem vontade. Uma das coisas que atrapalhava ele no passado, pelo menos na minha opinião,
é que simplesmente ele tinha tanta vontade que muitas das vezes ele queria resolver sozinho e se enrolava com a bola. Creio eu que como ele veio ali jovem, mas só que, querendo ou não, todo mundo sabe que a explosão dele, a velocidade e essa parte dele ter um físico, vamos dizer assim, que beneficiava ele em relação aos outros competidores ali com a mesma idade, quando ele tinha 16 anos, isso ali ele já veio como? Decidindo de tudo, carregava todo mundo na velocidade, no corpo, e isso aí ele veio trazendo para a seleção. Isso é ruim? Não, dá para ver que o cara tem vontade. Porém, hoje ele conseguiu entender que ele depende bastante do grupo, do coletivo, para o futebol dele estar aparecendo. E ele agora está simplesmente se transformando num jogador top. Porém, não é aquela coisa extraordinária. Top que eu tô falando, bastante bom e efetivo aí no time. O Endrick, na minha opinião, é um jogador que vai ser muito importante lá na Copa. Tanto colocando ele como titular, que ali o moleque tem vontade, quanto de reserva para titular. Isso aí não tem discussão. O Endrick tem que estar na Copa. Agora vamos para a ponta. Luiz Henrique, simplesmente aí, é aquele cara veloz, que simplesmente impressiona, que simplesmente decide muitas das vezes em questão de passe, isso, aquilo, ou então, muitas das vezes é bom colocar ali para estar segurando o resultado, se for você deixar ele de reserva, para depois estar colocando ele para titular, não, ele no meio do jogo, para estar jogando ali, segurando o resultado, simplesmente o Brasil continuando ali com a posse de bola na frente, e simplesmente decidindo ali com seus passes, que muitas das vezes sai um drible com passe ali pro centroavante dentro do gol. Isso aí você pode ter certeza que, na minha opinião, ele é muito importante e decisivo. Por que eu não coloco ninguém como o astro da seleção? Porque, na minha opinião, não tem. O Neymar é o principal jogador desse time. E isso aí não é porque vocês acham que ele é o fãzão do Neymar. Não, todo mundo sabe que eu sempre, desde o começo do canal, eu sempre critico o tal do profissionalismo do Neymar. Eu acho que muitas das vezes ele tem umas atitudes muito erradas aí, não gosto. Porém, o futebol dele é indiscutível. O que ele representa e o que ele traz para a seleção é uma coisa fora do comum. É aquilo que a galera fala, ele sem uma perna é melhor do que a galera que tá lá toda completa. Isso aí, na minha opinião, é uma coisa inegável. Ele mesmo, com todas as dificuldades e machucado que ele já teve no decorrer da carreira, hoje em dia, se ele ficar parado no meio do campo, recebendo bola só do time da seleção brasileira para estar distribuindo, isso já é muito favorável. Mandar ele manter a cadência, não tentar se esforçar demais em questão de corrida, deixa ali pros pontas. Vinícius Júnior corre por ele, Luiz Henrique corre por ele, Endrick corre por ele, só para ele estar distribuindo. Na minha opinião, a seleção ganharia muito mais qualidade ali no meio de campo. E isso aí valeria muito mais do que o que temos lá. Porque, como você sabe, aquele passe extraordinário entre o zagueiro quase não sai, e isso aí já vem de muito tempo. Mas vai ser essa só a minha opinião, deixa nos comentários o que você acha. Falei ali dos principais pontos da seleção brasileira. Seleção brasileira conseguiu o resultado de 3-1. Na minha opinião, vamos pra cima dos caras, parceiro. E vamos continuar melhorando, que ali tem basicamente ali uma forma de encaixe perfeita para esse time estar desenvolvendo. Não é o melhor time, como eu já falei, é um dos piores que eu já vi na minha vida em comparação à seleção brasileira, tá? Mas mesmo assim, eu acho que aquele time ali bem montado, ele vai render bastante aí. Não prometo título de Copa do Mundo, mas prometo com certeza aí uma seleção bastante competitiva. Essa é minha opinião. Mas é claro, no contexto de tudo, Neymar tem que estar no meio ali, nem que seja para entrar no segundo tempo, não importa. Neymar não tem como ficar fora. E não é por incentivo de grupo, é simplesmente qualidade de futebol que ele tem, nem que seja para distribuir a bola, porque o que a gente tem hoje não está suprindo e precisa bastante dele aí. Essa é a minha opinião, essa é a opinião do Vascaíno. Deixa nos comentários o que você acha da minha opinião e deixa a sua lá também, para a gente estar debatendo e discutindo aqui. Mas é isso aí, pessoal. Valeu, tamo sempre junto. Meu nome é Kiko, esse é o canal Pitaco. Já se inscreve, deixa o like, compartilha e espero você no próximo vídeo. É isso aí, galera. Tamo sempre junto e até o próximo vídeo.